Erros comuns a se evitar para se ter uma comunicação eficaz na política. Se você é um candidato a prefeito ou a vereador, essas dicas podem ser muito importantes para você, principalmente quando você estiver conversando ou falando em público. Quando a gente vai falar para 4 ou 5 pessoas, é diferente de quando a gente conversa com uma pessoa. E geralmente nós cometemos alguns erros ou alguns vícios que faz com que a gente tenha uma comunicação não tão eficaz. Quais são esses vícios e o que evitar quando eu falo em público ou quando eu falo para um grupo de pessoas? É diferente, a nossa impressão quando falamos para mais do que uma pessoa, nós temos a impressão que é mais importante, que a gente tem que falar melhor, de uma outra forma. E nós não preservamos aquela fala comum, aquela conversa que temos quando a gente conversa com um amigo, num clube, em qualquer lugar mais sociável, mais tranquilo. O que acontece? A gente não quer evitar a qualquer custo o, o silêncio ou as pausas. E quando a gente faz isso, em contrapartida, vem o quê? Os que a gente chama de ruídos. São aqueles sons que a gente coloca entre um desenvolvimento, né, de uma frase ou de uma ideia e outra. A gente não quer que fique aquele espaço vazio. Portanto, a gente coloca o ruído. O que é esse ruído? É as vogais que a gente coloca como ah, e fala o que tem que falar. E fala o que a gente tem que falar. Às vezes tem o i, ó, isso, tudo isso são ruídos. E por que a gente coloca esses ruídos? Porque a gente tem um certo medo de um silêncio. Parece que o silêncio as pessoas vão interpretar como se eu estivesse perdido, não soubesse para onde eu vou. E é totalmente o contrário. O silêncio é uma forma de eu chamar a atenção de vocês. Claro que hoje tudo é muito rápido e os vídeos são cada vez mais rápidos, mais cheios de cena, de tudo aquilo. Mas quando você for falar em público, quando você for conversar com um grupo de pessoas, esse silêncio é importante. Ele é aquela pausa de uma orquestra. Já imaginou uma orquestra sinfônica sem nenhum silêncio? Já imaginou uma orquestra sinfônica tocando como um som de uma antiga discoteca ou aquele som calangão lá, tunca, tum, tum, tum. Nota, é diferente, é um estilo diferente. E claro, se você vai ser um político, você não vai falar simplesmente para os jovens, você vai falar para todos. E você tem que preservar isso, porque isso é feito por todos os maiores comunicadores. Eles prezam pelo silêncio, eles prezam pela pausa. Portanto, a pausa é um ponto importantíssimo da sua fala. Ela deve existir, ela deve fazer parte da sua verbalização. Outro vício ou erro comum também é você colocar sempre uma palavra completando o final das suas frases, para justificar ainda mais aquilo que você está falando, verbalizando. Ok, tá certo, concorda. Quando você começa a colocar essas palavras no final de cada
de cada ideia que você tem, isso começa a irritar. As pessoas começam a contar quantos ok você está falando, quantos tá certo você fala no final da frase. E muitas vezes você, em 3 minutos de fala, você coloca 10, 15 OKs ou qualquer outro ruído. Imagine isso se você for dar uma palestra de 20 minutos ou de uns 15 minutos. Isso começa a ficar evidente e tomar o lugar do conteúdo que você está verbalizando. Portanto, esses são alguns dos erros que você pode estar cometendo quando você faz uma comunicação ou fala em público. Principalmente se você for um candidato ou se você trabalha com pessoas e precisa falar em público, comece a prestar atenção nisso. Se você tirar esses vícios, a sua comunicação ficará muito melhor. E para que você consiga tirar esses vícios, você não pode se preocupar com eles na hora que você estiver falando em público. Você deverá fazer esse trabalho em casa, no dia a dia, com as pessoas próximas, porque é só assim que a gente corrige para a hora que a gente tiver que falar em público, a gente consiga fazer uma boa apresentação. Sucesso para vocês!